Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de divisão. Então, quando a gente tem um número e a gente quer fazer a divisão desse número, de qualquer valor que a gente tenha, a gente pode fazer essa divisão de três maneiras diferentes. Uma dessas maneiras é a gente dividir em partes iguais. Então, eu quero pegar um determinado valor, vou dividir em partes iguais, em cotas iguais. Isso a gente já costumou fazer, a gente faz isso desde sempre, então é só a gente pegar e fazer essa divisão. Então, eu quero algum valor dividido por três pessoas, vou dividir por 3. Quero dividir por 5, vou dividir por 5 pessoas. As outras duas formas que a gente tem de fazer a divisão de alguma coisa é quando a gente trabalha a ideia de proporcionalidade. Então, a gente precisa ter um critério de divisão, um critério que a gente utiliza para poder fazer essas divisões. E um desses critérios é a gente utilizar diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, para facilitar, vou fazer essa divisão em duas partes, vou explicar de novo no começo, para a gente poder entender melhor isso daí. Então, quando a gente fala que a gente vai dividir algo de forma diretamente proporcional, então sempre que a divisão ela é feita de forma diretamente proporcional, o que significa que ela vai ser dividida por partes, vai ser dividida por cotas. Aquele que tem uma quantidade maior de cotas vai receber mais, aquele que tem uma quantidade menor recebe menos. Por conta disso, a ideia de ser diretamente proporcional. Então, sempre cada valor referente àquilo que é aquele critério que a gente criou para poder fazer essa divisão, a gente vai gerar esses valores, essa proporcionalidade. Então, se a gente for analisar essa questão de ser diretamente proporcional, funciona mais ou menos assim. Vamos supor que eu queira dividir um determinado valor num grupo de pessoas e vou dividir isso de forma diretamente proporcional à idade das pessoas. Então, se é diretamente proporcional, aquela pessoa que tem mais idade vai ganhar mais, aquela pessoa que é mais nova vai ganhar menos. Então, pessoas que têm idades iguais vão ganhar o mesmo valor. Então, isso significa dividir de forma diretamente proporcional. E fiz isso em relação à idade, isso pode ser feito, por exemplo, numa empresa, se eu quiser dividir isso em partes diretamente proporcionais aos salários dos funcionários. Então, aquele funcionário que ganha mais vai receber mais, aquele que ganha menos vai receber menos. Eu posso fazer essa divisão em relação às notas dos alunos. Então, aquele aluno que tirou uma nota maior, ele vai ter um benefício maior e assim por diante. Então, a ideia de ser diretamente proporcional é isso: é a gente conseguir determinar um valor que vai dividir proporcionalmente de acordo com aquela participação que cada um tem na divisão. Pensando nisso, a gente vai ter um determinado valor e a gente vai ter essas partes que a gente vai ter que dividir. Essa ideia de diretamente proporcional, a gente pode pensar sempre na ideia da multiplicação. Por quê? Se a gente vai pegar um determinado valor e cada um tem uma participação nisso, se eu pegar esse valor e multiplicar, quanto maior for o número, maior é o resultado. Então, um exemplo, vou fazer essa divisão de acordo com as notas dos alunos. Então, o aluno eu tenho lá, sei lá, um coeficiente que vale 10. O que é esse coeficiente? Esse coeficiente é um valor que a gente tem e que a gente vai dividir esse coeficiente, né, que a gente vai utilizar esse coeficiente para descobrir a participação de cada um. Então, se eu falo, por exemplo, que esse coeficiente é 20, sei lá, 20 reais, 20 figurinhas, 20 de qualquer coisa. Então, eu falo assim, ó, para cada nota que o aluno tirou, para cada um ponto que o aluno tirou, eu vou dar 20 participações, 20 reais, por exemplo. Aquele aluno que tirou 6, vai pegar os 6 que ele tirou, multiplicar por 20. Aquele aluno que tirou 9, vai pegar o 9 que ele tirou e multiplicar por 20. Então, esse 20 ele é igual para todo mundo, porque ele é chamado de coeficiente de proporcionalidade. Daí, o que acontece? A gente multiplicando cada um desses valores, a gente descobre a participação. E pensando que se há uma multiplicação, quanto maior o número que eu estou multiplicando, maior o resultado. Por isso que é diretamente proporcional. Então vamos ver na prática como isso funciona. Então vamos supor que eu tenho um valor e eu determino esse valor, tá? Pode ser qualquer valor, mas eu determinei um valor de 260. Então eu tenho o valor 260, não importa, tá? O que é esse valor? Pode ser qualquer coisa. Tenho 260 unidades de alguma coisa e quero dividir isso de forma diretamente proporcional aos valores. Então, o primeiro valor é 6, o segundo valor que eu quero dividir é 3 e o terceiro valor que eu quero dividir é 4. Então, fui lá,
Vou dividir isso para 3 pessoas, para 3 situações, e cada uma dessas tem essa participação. Então, se a gente for analisar tudo que foi falado em relação a ser diretamente proporcional, quem vai ganhar mais é o 6, porque ele tem 6 partes dentro de alguma coisa. O que vai ganhar menos é o 3 e assim por diante. Analisando isso daí, eu posso falar que se eu pegar a participação desse primeiro, eu posso pegar 6 participações que ele tem e multiplicar por x, que é o nosso coeficiente de proporcionalidade. Lá no exemplo que eu acabei de dar, seria os 20 lá, por exemplo. Então, daí tem aquele aluno, aquela situação de 3, vou multiplicar pelo coeficiente, e o que tem 4 participações, vou multiplicar por 4. Se a gente analisar isso daqui, ó, a maior multiplicação, resultado vai ser esse, porque eu estou multiplicando por 6, e consequentemente ele vai ter a maior parte por conta de ser diretamente proporcional. Então isso daqui, eu posso falar que é a parte que cada um tem direito. Então, em outras palavras, se eu pegar a parte do primeiro, 6x, mais a parte do segundo, 3x, mais a parte do terceiro, 4x, a gente chega no valor de R$ 260. Tá lá. E vocês vão perceber que o exemplo que eu dei já era de acordo com esse resultado aqui, que a gente vai ter esse valor de 20, tá? Para a gente poder entender isso daí, mas é 20 porque eu citei esse exemplo, mas esse coeficiente pode ser qualquer valor. Então eu tenho 6 partes para o primeiro, 3 partes para o segundo e 4 partes por terceiro. Se a gente for pensar nessa soma, que é o valor que cada um tem, dá um total de 260. Somando isso daqui, a gente chega em 13 partes. Ou seja, aquele valor nós vamos ter que dividir em 13 pedaços. Daí esse 13 está multiplicando, a gente vai jogar ele para o outro lado, ele vai dividir. Então, se eu pegar o 260 e dividir por 13, a gente chega que esse x vale 20. Tá lá. O que significa isso? Esse é aquilo que a gente chama de coeficiente de proporcionalidade, que foi o exemplo que eu dei. É a participação de cada um dentro daquilo que lhe cabe, daquilo que ele tem direito na divisão. Então, analisando isso, e sabendo que esse é o nosso coeficiente, ou seja, coeficiente é sempre um valor, coeficiente de proporcionalidade, o que nós vamos fazer com esse coeficiente agora? Nós vamos multiplicar pela participação de cada um. Então, o primeiro, que tem 6 participações, vezes 20, ele vai ganhar 120. O segundo, que tem direito a 3, vezes 20, ele vai ganhar 60. E o terceiro aqui, que tem direito a 4 partes, 4 vezes 20, 80. Se a gente somar tudo isso daqui, ó, a parte do primeiro, mais a parte do segundo, mais a parte do terceiro, a gente chega num valor de 260, que era exatamente o que a gente gostaria de dividir. Então, daí, a gente conseguiu determinar a participação que cada um tem dentro dessa divisão. Então, essa parte que fala sobre divisão de forma diretamente proporcional é isso. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.